Mais uma live, muita coisa pra gente falar. O tema principal eu coloquei a situação envolvendo o Santos Futebol Clube, né? Santos, Felipe, que passou uma semana, contextualizar, né? Passou uma semana inteira discutindo a troca do treinador. Se o Kleber Xavier não tivesse vencido o Juventude, venceu jogando um futebol ridículo, mas venceu. Se ele não tivesse vencido, ele tinha caído. E o Santos passou a semana inteira negociando com o Sampaoli. Negociou na terça, na quarta, na quinta paralisou as negociações, porque o Santos resolveu esperar o jogo de domingo. O Santos decidiu não demitir o Kleber Xavier na semana passada e dar mais uma oportunidade para o Kleber. O que se tinha de informação é que se ele empatasse o jogo contra o Cruzeiro, ele estava fora, porque as negociações com o Sampaoli tinham avançado o suficiente para o Santos saber tudo que o Sampaoli queria para poder o Santos assinar. Então o Sampaoli negociou número de reforços, negociou salário, negociou tempo de contrato, negociou multa rescisória, negociou tudo. O Santos já sabia tudo o que precisava para o sim do Sampaoli. Eis que, só que falou, vamos esperar o jogo contra o Cruzeiro, porque aí o técnico fica difícil, né, depois de ter ganhado do Juventude, mandar embora esse jogo contra o Cruzeiro aí, dificilmente o Santos ganha, é um dos líderes do campeonato jogando em casa, o Santos não tá jogando bem, se jogar esse futebolzinho do Juventude vai perder fácil, então vamos esperar esse jogo até para dar uma justificativa maior para os jogadores, tipo, ó, sei que vocês gostam do cara, mas não dá mais e tal, mais uma derrota aí, tamo mal. E aí, assim, Felipe, o time, não sei se você assistiu o jogo ontem, mas o Santos foi No segundo tempo, eu tava na live com o Guide. Porque, irmão, se você perdeu, você viu o segundo tempo, foi outro universo, tá? Porque o primeiro tempo foi um dos maiores massacres que eu vi em toda a minha vida do Cruzeiro sobre o Santos, assim. Um massacre, cara. O Brasão, se não fosse o Brasão, teria sido uns 4-0 pro Cruzeiro no primeiro tempo, assim. Se fosse o João Paulo no gol, era 4-0. Enfim, o Cruzeiro, o Santos não conseguia passar. Não é que o Santos não conseguia passar do meio de campo. O Santos não conseguia passar da intermediária. E já perdia a bola e o Cruzeiro retomava e amassava, e amassava, e amassava, e amassava, e amassava. Foi vergonhoso de ver, cara. E uma superioridade física do Cruzeiro no primeiro tempo para fazer pressão na bola, etc, que o Santos não conseguia. Um jogador do Santos pegava e ia girar, tinha três, mano. Não tinha o que fazer, cara. Pressão assim, muito mérito do Cruzeiro, é verdade, mas cara, também o Santos com pouca alternativa de saída de jogo, a saída de jogo do Kleber Xavier completamente equivocada, apoiada com 4 jogadores atrás, não fez saída de 3 em momento nenhum para tentar confundir a marcação-pressão do Cruzeiro. Mais do que isso, assim, ele tentou um esquema que eu até sugeri, mas pelo jogo que o Santos estava jogando, tava muito difícil, que é o Neymar de falso 9 lá na frente, com o Roleiser por dentro. Ele abriu o Guilherme na direita, que nunca tinha jogado assim, o Barreal na esquerda. E aí o que ele fazia? O Santos, como o Santos não tinha saída limpa para a bola chegar no chão por esses caras, ficava o Luizão esticando bola pro Neymar jogar lá na frente de costas, e a bola batia e voltava toda hora. E aí, mano, assim, foi um massacre o primeiro tempo. Terminou 1-0. Só que o Neymar perde aquele gol incrível, gol feito no final do primeiro tempo, bola do Guilherme. E aí o Kleber Xavier, que estava praticamente demitido a essa altura, não só pela derrota, mas pela atuação do time, resolve modificar o time. E ele faz 3 alterações. Ele tira o Rincon, que estava amarelado, e coloca o Zé Rafael. Ele tira o Barreal, que estava na ponta esquerda, joga o Guilherme na ponta esquerda e coloca o Cabalheiro na ponta direita, que é o novo reforço do Santos, que já deu assistência e fez gol. Ele tira o Roleiser e põe o Tiquinho Soares. Então ele traz o Neymar para meia e bota um centroavante para pelo menos segurar um zagueiro lá e para ter uma sustentação. E aí, cara, assim, no segundo tempo, o jogo ficou muito mais equilibrado fisicamente. O Cruzeiro sentiu, né? O Cruzeiro tinha jogado no meio de semana, o Santos não. Então o Santos equilibrou o jogo fisicamente. O Santos conseguiu ter um pouco mais de posse, sustentar. O Neymar começou a jogar um pouco melhor. Mas aí, cara, o Guilherme pegou o jogo e colocou no bolso dele, cara.
O Guilherme, o Bom Tempo jogou uma. Cara, o Bom Tempo é um jogador, cara, que tem a gente. Falar que é craque ainda tem um pouco de pressa, mas tem tudo pra ser, cara. Tudo pra ser. É um jogador diferente demais, cara. Parece que ele tem 30 anos, cara. A Um tomar. ponto importante. Não dá pra analisar esse jogo sem citar o Wilton Pereira Sampaio, cara. Desculpa. O que você fala? A falta do Zé Aquele, Rafael? aquele lance ali, porra, não tem como anular um gol desse, Não cara. tem, eu também acho. Eu O falei isso na cara minha tá, live. o cara tá a 2 passos do lance, ele Ele tá não com a visão viu? limpa, É, clara, cristalina. E ele é o tipo de árbitro que eu falei aqui semana passada. O árbitro captou Corinthians e Palmeiras, o jogo de ida lá em Itaquera, que picou o jogo inteiro, parou o jogo inteiro, deu todo tipo de faltinha. Porra, aí ontem ele deixa seguir o lance daquele, ele não dá, ele não segue, ou seja, ele não segue o critério que ele então, estava adotando mas durante a aí que tá. partida. Independentemente do VAR, você achou na hora, assim, se você tá apitando o jogo, você teria marcado? Não, Não? não teria, velho. Não teria. Me parece que o toque é muito sutil e o bico, o 3 dedos aqui do Matheus Pereira ainda toca na bola, assim. Porque a É, bola, ela faz um caminho diferente, ela volta. isso no Mundial de Ela vai em Clubes não era nada. direção. É, então, ela vai em direção ao ataque do Cruzeiro, cai no pé do jogador. Se fosse no Zé Rafael, ela ia pra frente, ia pro ataque do Ah, Santos. eu também achei que não O foi cara, nada. o cara deixa seguir. A porra do VAR, como sempre, como fizeram no Morumbi sábado, no jogo do São Paulo contra o Vitória, que o VAR foi caçar um pênalti. O juiz mandou seguir o lance, o juiz viu o lance, o Ferrarese estava no chão caído, a bola ia na cara dele, ele colocou a mão assim, e a bola resvala na mão dele, sai, mas antes tinha tido uma falta, aí, pô, vai no VAR, olha, fica caçando o lance ali, sabe? Não deixa rolar o lance que o árbitro de campo, que é a autoridade máxima, viu. O Uhum. Wilton viu o lance, ele não deu falta. Não tem a desculpa de, ele tava com a visão encoberta, ele não teve como ver o lance, foi um lance diferente, um lance muito rápido. Não, ele tava cristalino no lance, velho. E aí a porra do VAR tem que entrar pra anular um gol daquele, assim, tipo, com todo respeito, cara. Eu não. Esse árbitro não tem a mínima condição de estar apitando em alto nível, E cara. assim, É uma o que vergonha, eu vou cara. te falar é o seguinte, tá? Pra mim ali é o seguinte. Tem gente que tá dizendo aqui que achou que foi falta. Eu fiquei na dúvida, Pra mim não foi. mas eu não marcaria. Não é que eu não marcaria, eu não gosto de marcar esse tipo de faltinha no futebol. Uhum. Esse tipo de contato, eu gostei muito do Super Mundial lá, porque esse tipo de contato não estava sendo marcado. Não, e você tá vendo Portanto, um ponto importante? Eu falei aqui que não foi. A galera tá. Você falou, eu não tô vendo o chat. Você falou, uma parcela tá dizendo que foi. Ou seja, foi a porra de um lance interpretativo, velho. é, O VAR não pode entrar nesse tipo de lance. é isso. Aí tá, Pô, os aí caras rasgam o protocolo aqui, velho. então, esse para mim é o critério. Se o juiz tivesse marcado falta na hora, tudo bem, ninguém falaria nada. O problema é que ele não marca, e aí o VAR tem que chamar para um lance interpretativo rasgando o protocolo. Isso tá errado, assim. Ou ele marca no campo, ou o VAR. Ou ele não marca, mas o VAR não pode interferir num lance desse. Porque não foi Exato, um erro claro, clamoroso, etc e tal. Tava na frente dele. exato. Então, assim, de fato, eu acho que o Cruzeiro foi prejudicado nessa. Não tenho problema nenhum de falar isso. E ali, fazendo 2-1 àquela altura ali, era um jogo que tinha ido pro caralho. O Santos dificilmente ia Com certeza. conseguir fazer alguma coisa. E a partir da decisão do Wilton, mudou muito a animosidade do jogo. E aí o que aconteceu? Assim que o gol foi anulado, tava no 1-1 ali, o Leonardo Jardim, que tá disputando o título, tirou um volante pra Foi pra cima. colocar o Gabriel. Aí ele abriu o meio-campo e o Santos se aproveitou. Foi pra cima com Foi pra tudo. cima e o Santos se aproveitou, né? Então passa muito de fato por esse lance o jogo mesmo. O Cássio saiu bastante puto falando que o Santos jogou com 12. Você viu isso aí? Eu vi. Acabei de ver o Juca falando aqui hoje no poste de bola que, na verdade, o Cássio errou. O Santos jogou com 11. Só que o árbitro fazendo o papel do Neymar, que não entrou em campo, segundo o jogo. Os cara são haters do Neymar, né? Eu não Mas vi a o Neymar atuação jogou do Neymar mal, assim. jogou O mal. pouco que eu vi, ele não apareceu muito assim. Ele Não, só. não. A única jogada de relance que ele fez foi
humilhar o tal do Fabrício Bruno. Exato, mas uma jogada que não deu em nada, que no fim não conseguiu cruzar. E aí isso vira corte de Twitter. Vira um edit, né? Um edit e tipo assim, o que saiu daquela jogada? Ele tentou driblar o cara, errado. Ele humilhou e no fim do dia não conseguiu cruzar a bola. Ótimo, troféu de humilhar o adversário. Isso muda placar? O que muda placar é gol, que ele perdeu um gol feito embaixo do gol, entendeu? Isso que muda. E aí que tá, cara, é o tipo de coisa da torcida do Santos, parte da torcida que ama o Soteldo e odeia o Guilherme. É isso, assim. O Guilherme é simplesmente o artilheiro da temporada, geral xingando ele no primeiro tempo e xingando o Kleber no segundo tempo por ter tirado o Roleiser e o Barreal e não ter tirado ele. Ele botou o segundo tempo no bolso. Por quê? Porque ele é um jogador efetivo. Ele é um jogador efetivo. Ele é fraco, tecnicamente? Ele é fraco. Ele é meio burro às vezes? É meio burro às vezes. Mas ele é um cara decisivo, cara, dentro desse time, dentro desse contexto do time do Santos. Ele é o cara que mais decide no ano, velho. Você não pode tirar um cara desse. Neymar, pô. Porra, muito mais. Pega os números. Pega os números. Então, nesse contexto, você não pode tirar o Guilherme do time. E o Kleber foi bem, né? E aí assim, beleza, o Santos vira o jogo, teve a mãozinha da arbitragem e tal, nananã. Mas o Santos também teve os seus méritos de... Não é fácil você virar um jogo sendo massacrado no primeiro tempo com 60 mil contra... Ontem foi o segundo maior público do Cruzeiro no ano. Tinha 59 mil e tralalá. Não é fácil você jogar nesse ambiente. O Mineirão, o estádio do 7-1. Enfim. E aí você vira um jogo. Isso deu uma força, cara, pro Kleber. Como é que... Se os caras não demitiram depois da vitória contra o Juventude, jogando nada, como é que demite agora? E aí o que acontece com a negociação do Sampaoli? Já era? Acabou? E outra, porque o meu pensamento é, o Santos tem que pensar a médio e longo prazo. Beleza, ganhou 2 jogos. Daqui a pouco, se perder 2 jogos de novo, ele vai estar para ser demitido de novo? Se for para ser demitido de novo, demite agora, pô. Tenha coragem. Se você tá contratando um treinador como o Sampaoli, porque você tá querendo um planejamento de médio e longo prazo, você está querendo um planejamento de médio e longo prazo, então, portanto, você contrata o Sampaoli, não importa se o Kleber Xavier ganhou ou perdeu agora. Porque assim, você sabe que se não ganhar do Vasco no Morumbi, que já tinha vendido ontem 35 mil ingressos, e com a vitória do Santos, vai vender mais, eu acho que vai ter... Eu acho que esse jogo vai ter perto de 50 mil pessoas no Morumbi. É o que eu imagino, por exemplo. Quando é? É final de semana. Acho que é domingo. Sábado? Sábado ou domingo, acho que é domingo. Esse jogo, se você não ganha do Vasco, de novo, cara, vão duvidar do Kleber. E o time do Santos com o Kleber é isso, ganha do Flamengo, ganha do Cruzeiro e toma taca do Mirassol. E vai mal contra o último colocado, o Sport, joga um futebol ridículo contra o Juventude, porque é um time muito reativo. Que não dá pra confiar aí, né? Não dá pra confiar, é um time reativo, que quando precisa propõe muito mal o jogo. Então, mas assim, qual time dá pra confiar no futebol brasileiro hoje? Cara, nem o Flamengo, cara. Nem o Flamengo que é líder do campeonato, você consegue colocar a mão no fogo, assim. Assisti o jogo sábado contra o Mirassol, cara, quase tomou um empate em 2 jogadas ali no segundo tempo, que a torcida vaiou o Flamengo no final, assim, cara. Cobrou pra caramba, gritou que o brasileiro é obrigação e tudo mais. Olha a fase que tá o Palmeiras aí, totalmente em crise depois da eliminação pro Corinthians, mesmo ganhando ontem, tá um clima pesado. Tem muito time no... Acho que, cara, nenhum time no Brasil hoje tá seguro, assim. O Corinthians, se perder hoje pro Juventude, já volta tudo de novo, cara. Sabe? É o futebol brasileiro, cara. Infelizmente é isso aí. Por isso que os dirigentes têm que ter a convicção. Eu discordo da Leila, por exemplo, dela já querer agora, em 11 de agosto, renovar o contrato do Abel Ferreira. Eu acho que tem que esperar até o final do ano para avaliar. Ela não, ela já quer renovar agora, ou seja, ela mostra pelo menos que ela tem convicção. Eu gostando ou não, boa parte da torcida gostando isso é admirável, cara. Exato, o Marcelo Teixeira tinha que fazer o quê? Cara, o Kleber é meu treinador até o final do ano. Ou se não, assim, eu tô negociando com o Sampaoli, Kleber, mesmo na vitória, tchau, tô trazendo outro treinador porque eu acredito mais nele.
Mas Exato, não, aí mas- fica nessa coisa de perdeu o tiro, ficou, ganhou, eu fico. Não, isso E daí aí, não existe, cara. irmão, mas é isso que vive o Santos, cara. O Santos não tem convicção. A trajetória do Santos vai pelo resultado, pura e Isso daí não simplesmente. existe. Entendeu? Isso daí não existe. Essa é a parada. Isso Então, daí não existe. é uma vergonha isso. Aí daqui a Total. pouco, aí depois entra numa crise aí, demite o cara faltando 7 rodadas pra acabar no desespero, sabe? Isso que eu fico fugido, cara. Mas, o Santos, é isso. E ele fala que a gestão do Santos é profissional. Ah, Irmão, é. profissional é a Leila, que peita torcedor, peita comentarista, como diz, que aqui quem manda sou eu e eu vou fazer o que eu acho e foda-se o que todo mundo acha. Ela pode Pode estar estar errada. ela pode estar até errada, mas Eu acho que tá. eu também acho que está, mas ela tem convicção no que ela tá falando. Juro, Exato. eu vou falar pra você, a fala dela, eu fiquei com uma certa uma invejinha assim, falei, porra, cara, ela pode estar muito errada, mas eu adoraria que o presidente do meu time tivesse esse peito. Sabe? Tivesse essa. Mano, eu não quero. Ela cagou pra todo mundo, não quero. Quem comanda o Palmeiras não é comentarista. Quem comanda o Palmeiras não é torcida. Mínima parte da torcida, mínima. Mas eu Quem acho comanda que sou eu. Caralho, foda. nesse ponto de convicção e tal, de profissionalismo nesse sentido de como dirigente ali máxima tomar as decisões, é admirável nesse ponto. Agora, o Palmeiras tem um contexto totalmente diferente do Santos, né? Se você for analisar, eu gravei um vídeo de quase 40 minutos no meu canal, Não, mas o Felipe, elencando uma convicção lista é convicção. Isso não importa o Exato, contexto. exato. Mas não importa, cara. Não, Claro que importa. claro que não. Às vezes demonstra que não. Às vezes você tem uma visão fechada de tudo e com uma convicção em você, no seu diretor e no seu treinador. E não abrir o mínimo dessa visão para enxergar e ouvir outras pessoas e ter a humildade de, putz, será que é isso? Pô, será que é aquilo? Vamos analisar, vamos ver aqui, vamos conversar, vamos entender. Não, a Leila não é assim. Ela é 880, ou é ou não é. Eu acho que isso no futebol, às vezes, pode ser prejudicial, tá ligado? Se você não tiver um senso de entender o todo. Porque o futebol é muito complexo, cara. Não é um esporte simples. Não é um esporte simples. Por isso que eu falo, o contexto do Palmeiras hoje é diferente do contexto do Santos. Mas nesse sentido, porque é aquilo, o Abel tá há 5 anos no Palmeiras. O Kleber Xavier tá há 5 meses no Santos. O ponto é o por que contrataram o Kleber Xavier? Porque todo mundo disse não. Esse é o porquê. Então, já que você contratou o cara, todo mundo disse não, você quer um técnico mais experiente, então chega pro cara e demite ele e traz Na vitória, é isso, porra. É isso. A não ser que você. Cara, e outra, se você tivesse convicção de que é o Kleber que você quer, nem abrir negociação com o São Paulo você tinha aberto. Esse Exatamente. é o ponto. Não, eu tenho convicção, esse vai ser meu técnico até o final do ano. A gente vai. E outra, você quer o exemplo? Na Série B ano passado, o Santos meteu 4 derrotas seguidas. Justamente naquele momento que o João Paulo se machuca contra o América e entra o Brasão, o Santos toma 4 derrotas seguidas e o Carille fica ameaçado, a torcida puta, querendo a cabeça do cara. Mano, o Santos não negociou com nenhum outro treinador. Falou, não, o Carille é nosso técnico até o final do ano, confiamos, e o Santos foi campeão da Série B. Jogando futebol de merda, tudo mais tal, mas assim, cumpriu o que era o objetivo do clube, sabe? Por quê? Porque teve convicção. Esse ano, o clube não teve convicção em nada. Não teve convicção no Caixinha, não teve convicção em quando demitiu o Caixinha, aí depois não teve convicção de quem seria o próximo, aí contratou o Kleber, não tem convicção no Kleber, tá negociando com o próximo. Esse ano, a falta de convicção da diretoria é assustadora, cara. É a mesma diretoria, cara. Entendeu? Esse é o ponto. Então é uma loucura. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o Kleber fica até o jogo contra o Vasco. E se o Santos vencer o Vasco e embalar a terceira vitória consecutiva, aí eles vão apertar a mão do São Paulo e falar, fica pra depois. É isso. O meu feeling é esse. Agora, Não, imagina o profissional trabalhando assim, cara. É loucura. É loucura. Mas eu acho que faz parte também, né? Como diz o Vanderlei, faz parte do futebol. Não deveria, né? Não deveria, mas é futebol. Não deveria ser normalizado isso daí. Deixa eu pegar aqui os superchats, Felipe. A galera tá mandando aqui.
Holmes Hash Borges mandou 5 e não falou nada, Holmes? Não vi o teu. Não vi o que você falou aqui. O Clérison Lopes Ferreira tem que dar aumento pro goleiro do Santos. Ele teve seu contrato renovado há pouco tempo, cara. É um goleiraço, né? Você viu a defesa que ele fez na cabeçada? Vi, mano. Uma bomba de cabeça, cara. Pegou no reflexo, cara. Mano, defesa de Gordon Banks, cara. Pegou no reflexo. Ale- Cara, eu se fosse a Leila, mano, já mandava o papel com a proposta do triplo que ele ganha aí. Porque o Jacaré Everton tá foda, velho. Mas vocês contrataram o goleiro aí, estão com o Carlos Miguel agora. Eu prefiro 1000 vezes o Brasão, velho. Eu também. 1000 vezes. O Carlos Miguel, além de ser um goleiro superestimado, ele tem uma amostragem. Ontem eu e o Lucas na live lá, o Guide, um abraço pra ele, se tiver na audiência aí, uma live muito boa. O cara manja muito do Palmeiras. A gente falando justamente sobre isso. Uma amostragem muito pequena, cara. O cara jogou pouquíssimo no Corinthians e no Nottingham Forest jogou muito menos, assim. Muito menos. E é o goleiro mais caro da história do Palmeiras aí. Cerca de 4 milhões de euros, cara. Enfim, não seria o meu nome principal. É um goleiro que tem lá suas qualidades e tudo mais, é muito grande, 2,6 metros de altura, o cara é gigantesco. Mas eu acho que ele não é tão rápido, ele tem algumas falhas que Ele é pesado, cara. Eu vi algumas falhas, bolas no chão, assim. O gol que o Everton tomou, que foi anulado, o gol do Ceará ontem, que aliás, um impedimento muito ajustado também. O Carlos Miguel já tomou gol assim também, aquela bola forte no chão, queimando a grama, que ele tem um tempo de reação um pouco menor pra conseguir fazer a defesa. O Brasão, cara, é impressionante o nível de velocidade dele, assim, ele ataca a bola, cara. O cara é meio louco, assim, você vê que ele fica uma cara meio de, sabe? Cara meio de batendo palma, assim, o cara parece que tá, mano, tá ligado? Jogando no Ibirapuera, assim, tá parece que fez umas práticas lá do Hendrick, assim. O cara tá ligado? Jogando no Ibirapuera desde o meio-dia, assim. Esse cara tem que ir pro doping aí. Esse mano, cara tem que ir pro doping. Ele fica com o olhão arregalado, assim, tipo... Parece aquele cara lá, não fala com bandeirantes, tá ligado? Já viu essa entrevista não. aí? Vai se fuder, seu otário. A galera sabe quem é, pô. O Ale me manda esse vídeo sempre, cara. Parece o Brasão, cara. Catando, esse cara é doidão, velho. Doidão. O goleiro tem que ser assim, velho. É isso. O Santos não pode se livrar desse cara nunca, assim. O cara é o Neymar do gol. Sem dúvida. É isso.